Ô, até que enfim consegui. Opa aí, Aê! gente. Eita! Viva! Agora foi, tudo bem, Tadeu? Quanto Tudo tempo? faz tempo mesmo. E é Que um bom. aprendizado, gente. Aprendizado esse negócio aqui. Pois é, menina, eu também, ano passado, fiz a primeira live da vida, não sabia nem que existia. Agora estamos aí, né? Tá bom. É um Mas, prazer estar aqui falando com você, né? Convite bacana. E eu estava ouvindo a hora que eu estava tentando, e você falando que já está com 40 entrevistas, né? Convidados. Já tem um acervo aí de mostrando que Maringá tem uma galera aí que está com uma produção bacana, né? Tem uma é, geração nova, tem a vanguarda, tem, né? Então, vamos conversar sobre isso hoje um pouco. legal. É, massa. Então, Tadeu, como a gente tinha conversado, a ideia do Dois Coelhos Conversa é exatamente fazer esse registro da história e da trajetória dos artistas e produtores culturais aqui de Maringá. Porque ao longo de todas essas entrevistas, não só eu, como o pessoal que tem acompanhado, percebeu que, na verdade, a gente sabe muito pouco sobre a história de cada um. Né? As pessoas têm todo um corre e tal. Então, eu queria começar bem no começo assim da tua história. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua vida, como que a arte foi entrando na tua vida, na tua trajetória, que você foi se interessando, como é que começou? Bora Bom, relembrar. relembrando, né? Bom, eu fiz escola agrícola, né, no ensino médio, e minha formação, eu falei, achei que eu ia ser da área da agricultura, né, de plantar semente, ver ela crescer e produzir os frutos. E fui para o Goiás em 90, 95, 96. E trabalhei um bom tempo nessa área, estava até satisfeito na época, mas daí começou a me incomodar, sabe? Que era o uso de agrotóxico, era umas coisas que começavam a me incomodar e eu não sabia por quê. E aí eu fui numa feira agropecuária em Goiânia e eu vi uma roda, né? Assim, um tumulto, um aglomerado, né? Coisa que não se pode fazer hoje. E tinha um desenhista, um retratista de grafite. Tinha uma pessoa ali posando para ele e ele olhando e fez o retrato. E aquilo mexeu comigo, né? E eu fui lá para a fazenda, lá para os lugares onde eu atuava, né? Peguei um lápis e um papel velho e comecei a rabiscar e achei uma imagem e falei assim, acho que eu consigo também. E depois aquilo bagunçou tudo, né? Porque eu não queria mais saber ser técnico agrícola, queria saber de outras coisas. E eu fui para Lusiânia, uma cidade satélite de Brasília, conhecer artistas, assim, como que é essa história de artista, né? De pintor, que pinta quadro, e lá era uma região muito antiga, e os pintores faziam os retratos das fachadas, então tinha umas paisagens urbanas, assim, dos casarão, bem legal, né? E eu colei neles, assim, comecei a perguntar as coisas, e assim, mudei, né? Que E ano que aí foi isso, Fabio? Quantos anos você tinha? eu tava com 20 anos, 20 anos. Hoje eu tô com fazer 50. E aí, é, em 99, eu vim para cá, para essa região aqui do Paraná de novo, voltei. E para começar a história aqui em Maringá, sei que em 2001 eu ganhei um prêmio aqui, fiquei em segundo, na verdade, né? Participei de um prêmio e então faz um tempinho já que eu estou aqui em Maringá mexendo com
com essas histórias. Eu me considero escultor, na verdade, tenho feito muita pintura, mas eu olho minhas pinturas como volumes, como coisas que eu não estou conseguindo fazer no momento, mas eu sempre me considerei escultor, né? Venho de uma geração de mexer com argila, fazer escultura em madeira, e uma galera ali da universidade me conhece, né? 2006, 2002, 2002 até 2006, assim, fazendo coisas ali na universidade, bem timidamente, assim, né? E Perto assim, do Valmir ali, né? Que tinha o tinha um ateliê e tal. projeto, o Valmir tem um projeto que é muito bacana, assim, a ideia, né? Que é trabalhar com a neuroplasticidade. E essa técnica, né? Essa prática, assim, ela estimula as pessoas a fortalecer memória, é um estudo bacana isso, né? E depois eu fui correr atrás das minhas coisas, né? E eu sempre tive vontade de ser professor também, né? E aí eu fui estudar, Para você ter uma ideia, essa coisa de ser indígena, eu fui descobrir aqui em Maringá, né? Porque eu sempre fui um estrangeiro no nosso país, né? Os lugares que eu Uhum. ia, assim, as pessoas perguntavam, você é índio? Eu não sabia responder. Você é paraguaio? Você é boliviano, pernambucano? Mas, assim, brasileiro parece que eu não era, né? E aí, aqui em Maringá, eu fui descobrir, né, a história dos indígenas. Aí eu fui descobrir que eu tenho uma descendência muito forte, que está muito próxima dos caigangues, da região da Lapa, que era um grupo que a gente chama na etnohistória, que fala que é grupos desaldeados, grupos que não viveram na aldeia, mas que saíram da aldeia por algum motivo e tal, para proteger sua vida e tal. Isso é a história dos meus tataravós, que conta a história do avô dele, olha só, uma coisa muito antiga. E aí eu fui entender o que eu estava fazendo, né, nessa trajetória de ir para lá e para cá, Goiás, né, e estudando sobre a história, é da onde começou o processo de dispersão do povo Macro-G, que é o Caigangue. Então eu fiz esse rastro sem saber, que conhecer, fui até na ponta do Tocantins, em Pará, que era uma cidade bem pequena, assim, né? Não, estou tentando lembrar o nome. Uma cidade na ponta do Tocantins. E aí, dessa história, é a minha. Eu fui descobrir que eu tenho essa proximidade com o povo caigano. E daí, olhando o meu trabalho, assim, só para voltar para o trabalho, que meu trabalho é uma escrita também, né? É um grafismo. E esse grafismo que não tem tradução, que é aquilo que você está sentindo, aquilo que você está com vontade de marcar, né? A cor é o vermelho, né? As cores. E no começo as pessoas estavam até achando que era falar da cidade só, né? Da cidade como transformação, caos urbano, e é também. Só que eu estava Uhum. falando de algo mais, né? Estava tentando provocar assim, olha, tem outras coisas, são camadas, são, né, coisas que, como se poeira estivesse assentando, né, que é a nossa história. Aí eu descobri que eu tenho esse lado também de gostar da história, né, então eu estou já Sim. caminhando para contar a história mesmo, né, então, e eu queria só trazer para vocês que essa pandemia pegou muita gente, né, assim, é uma coisa. Eu fiquei sabendo que a minha mãe, em Araraquara, uma cidade do estado de São Paulo, se contaminou com isso também, né? Então deixa a gente meio preocupado. Mas ela está bem, é uma índia velha forte, e ela está se Que bom. cuidando e vai dar tudo certo. Faz sim. E
E eu fiz essa exposição em 2019, está sendo um dos últimos trabalhos por causa da pandemia, que era sobre segredos, né? E ela chama Claviculares. Ela está ainda lá no espaço expositivo do Calil Haddad, mas ela ainda está assim, stand-by. Que a gente é acumuladores de segredos também, de coisas que às vezes a gente conta para um amigo, ou, né? E essa exposição conta um pouquinho dessa coisa que a gente acumula, né? De vez em quando a gente arruma nossas gavetas, nossos armários, elimina as coisas. Então essa exposição ela fala desse sentido. E pegou no momento que eu tinha visitado uma casa de reza de um pajé, chama Seu José Guarani Andeva, e ele já tinha sinalizado que ia vir coisa aí. E eu fui lá em dezembro de 2019. Aí ele falou, olha, Tadeu, está vindo uma coisa que é para cuidar dos velhos e das crianças. E aí eu estava já montando a exposição e já estava pipocando a história do Covid, né? E aí a exposição ficou trancada e falei assim, como eu vou fazer para divulgar esse trabalho? Eu não tenho essa ideia, né? Aí eu, conversando com a minha companheira, Sheila, minha esposa, a gente montou um vídeo e a gente conseguiu um áudio, né, uma música de um artista até famoso, né, o Smetak, né, que tem uma música que é Denson Walter, uma música, um instrumental. E a gente foi perguntar como que era o uso dessa música. E ele é falecido, né, então a sobrinha, que tem o uso dos trabalhos dele, falou, olha, é R$ 2.000 por minuto. Eu falei, não vai dar, né? Como que é o nome do artista? Smetak. E aí, bem famoso até. E aí contei a história, contei a exposição, falei para ela como que se tratava. Aí ela liberou o uso, assim, né? Permitiu que usasse. E tinha um outro pernambucano, Petrônio, e os seus, deixa eu lembrar aqui, e as criaturas. Tem um grupo lá em Pernambuco. E ele tem um nome, né, uma música que chama Claviculares, que bateu com o nome da exposição. E também conversando com ele, liberou o uso dessa música. E aí a gente montou esse trabalho. Lógico que, no fundo, tem uma percepção de uma crítica também do contexto político e dos nossos posicionamentos, né? Então, essa exposição é para marcar um pouco isso e falar, né, dessa percepção, dessa coisa que a gente acumula e às vezes a gente até fica magoado. Eu acho que a gente acumular mágoa ou então coisas que nos machucam faz mal. E essa exposição é para pensar um pouco sobre essas coisas. Então, tem coisa que está acumulando, está te incomodando, livra-se dela, joga fora, assim, tipo, no sentido trazer coisas boas. Desocupar espaço para colocar coisas boas que você precisa. Sim, É um momento da gente destralhar pensar mesmo. isso. Foi um projeto totalmente impactado pela pandemia, né? Eu não sei se ela abriu já na pandemia ou ela abriu bem na véspera do decreto lá que fechou tudo, né? Ela não chegou a ter abertura para visitação, né? Eu insisto, acho que falar dela porque tem outros trabalhos que eu poderia estar falando. Porque Sim. foi simbólico. Eu quis abrir a exposição no meu aniversário, que era uma data, e daí no dia veio o decreto, né? Que não podia fazer nada e tudo mais. 18 de E março, seu aí, aniversário? dia 17 de março. Uhum. E aí eu falei, nossa, mas foram 40 trabalhos em 2 meses, assim. Foi uma imersão
correndo atrás dessa chave. Foram 30 quilos de chave, sabe? Batendo nos lugares e fazendo sucata, assim, juntando tudo isso. Lógico que atendendo aquele projeto antecipado que você manda e tal, né? Mas, assim, foi intenso, né? Para você depois ficar sem saber o que fazer, né? Que eu acho que essa minha experiência deve ser de muitos colegas aí, que não estão sabendo o que fazer com os trabalhos, né? Que é físico, que precisa de público, né? E aí a gente caiu aqui nessa fogueira, que é a caixa de luz aqui, que é o virtual, que é o digital, e que eu acredito Sim. que muitos estão aprendendo. Eu sou um deles, que me considero que eu estou tentando aprender, né? Cada dia é uma Mas coisa nova. essa exposição agora liberou para visitação ou ainda não? Porque eles já estão falando, né, do convite às artes visuais, de É, retornar. eu tô ouvindo bastante buchicho, assim, mas não veio nada oficial, né? Que eu acho que é público, né? Foi um investimento público, né? Então a gente precisa fazer um trabalho, né, de divulgação, como eu tinha feito no início e brecou tudo, né? Então agora tem que refazer tudo. E assim, Uhum. mas você se sinta contemplado, tua exposição está na parede, tá? Né? Não, eu não me sinto contemplado. Eu sinto que o trabalho precisa ser propagado, ser trabalhado, né? Enfim, eu fiz outro trabalho, não sei se você viu, foi em 2017, que era um trabalho com tecido, era uma instalação, Aí eu vi que esse. era um trabalho também, assim, que eu falei de uma transição, né? Era uma crítica, né? Assim, falar que a natureza ela tende a se adaptar para ela não se extinguir, né? Uma metáfora. Eu fiz uma planta com os desenhos que eu faço no meu trabalho, que é comum já, e no outro lado, que eu criei um percurso, um perímetro, assim, para caminhar, um código QR Code, que daí dava essa ideia de você estar em dois lugares. E é mais ou menos isso que está acontecendo agora, né? Então, estou aqui, mas você está aí na sua casa e vários lugares, né? E a exposição foi filmada depois, criado um site, aí a pessoa na exposição ela acessava e ia para esse ambiente virtual. E questionava também o uso de sinais, né, de internet nos espaços públicos. A gente trabalha com imagem, trabalha com vídeo, e às vezes a gente monta um trabalho bacana e quer trabalhar com as tecnologias que está disponível e às vezes o equipamento público não tem essas ferramentas disponíveis. Então eu coloquei o sinal lá, 30 dias de graça, assim, tipo, de graça eu falo, né, para todo mundo utilizar. E assim, acho que mexeu com o pessoal e agora parece que tem. Né? Então não foi uma novidade, não foi eu que provoquei isso, mas era uma tendência que todos os espaços públicos deveriam ter. E Maringá agora acho que também está nessa caminhada, né? E outros Eu não sei trabalhos, se que é... eu não sei, Tadeu, se essa coisa do sinal está realmente funcionando, mas era uma demanda bem antiga da classe, né? E é, aí você foi lá e fez e falou, olha, nem é tão difícil, né? pois é. A gente sabe que órgão Então, público tem várias e, questões, e mas aí, sabe? Desculpa, pode falar, que eu ia fazer uma pergunta, mas pode pode falar, falar. pode falar. Não, Vai. eu queria que você. Eu tô vendo, eu tô dando essas olhadinhas aqui pro lado, porque eu tô com o teu currículo aqui para lembrar algumas coisas, tá? E aí, eu queria que você me lembrasse um pouquinho como que foi a participação no primeiro Salão de Arte Sacra de Maringá, no ano 2000. É, Como que foi, assim, você ganhou o prêmio, né, de segundo lugar, acho que foi isso que você falou, né, no começo. Mas eu estava parece ter sido assim uma das primeiras coisas bem relevantes, né, na trajetória
artística, né? Esse trabalho, assim, eu estava até confundindo que era 2001, mas era 2000. Maringá, eu cheguei aqui e eu não falava artista, andava no circuito dos artistas, conversava com todo mundo, Oscar Leandro, Seco, uma geração aí, né? O Mado, uma geração de amigos, né? Assim, foram embora, o Oscar não é falecido, mas é um grande amigo que está fora de Maringá, em Irati, a região de Irati. Mas o Seco e o Mado, recente, eu sempre falava com o Mado, né? O Seco também. Mas essa exposição estava na UEM, prestava um serviço voluntário lá no projeto do Valmir, e eu me inscrevi nesse salão. Foi curioso, porque eu fiz 3 trabalhos. Eu inscrevi os 3, né? E os 3 foram selecionados, assim. E teve uma encomenda, que eu esqueci o nome do artista que ganhou em primeiro. Mas ele encomendou uma peça comigo, que era um coração feito de argila, muito bruto, e ele montou uma instalação. E ele foi premiado. Eu fiquei em segundo, e depois o Fábio, que era da área da biologia, que é um artista também, doutor em biologia hoje, eu acho. E ele ficou em terceiro, e assim, e a peça passou. Aí virou uma polêmica, porque, assim, para quem é leigo, ia achar que o trabalho eu tinha um merecimento. Mas ele contratou o trabalho, o conceito era dele, tudo certinho, não tem nada para falar, né? Mas no dia da exposição foi assim uns buchichinhos, sabe? Mas enfim, nós somos amigos, me deu um presente e eu comecei a marcar a história em Maringá a partir daí, né? Fazia as exposições lá com o Valmir, chamava a televisão, fazia umas provocações, sabe? Troca de alimento por escultura, umas coisas assim, bem diferentes, que eu me lembro que na universidade não podia fazer essas coisas, sabe? E a gente era meio... rompia com as regras, né? Da hora que chegava o guardinha lá da UEM, falava que não podia, falava, mas a gente já está terminando, a gente já está saindo, acabou. E as coisas aconteciam assim, e o sarau, né? A gente participava dos eventos, assim, eu carregava quadro nas costas, né? E onde que é? Ah, é numa chácara? Então vamos. Mas agora não dá mais, né? Porque a idade também chegou, né? Mas era assim o começo, né? Aham. E em 2013 você recebeu o título do mérito comunitário, né, do Poder Legislativo, né, da Câmara. Como é que foi isso também para É, você, assim, esse reconhecimento? isso foi quase que uma provocação, assim, de amigos, né? Tem o Tabajara Marques, que é um grande fotógrafo, também gosta de pintar, e ele fala da Bela, né? Que ele vê a arte, ele gosta da arte acadêmica, assim, né? E às vezes ele ficava perguntando, como que é esses negócios aí, que vocês rabiscam tudo, e né? Eu falei assim, não, isso é moderno, é contemporâneo, né? É diferente, né? Mas não é menos nem mais, é arte, né? Aí a gente conversava e ele parece que fez essa provocação lá na Câmara, e era o dia do artista, parece. Era 8, uma data que marca na cidade, que é o dia do artista plástico. E aí eles colocaram os nomes lá e eu entrei nesse grupo aí, né? Então eu me sinto consagrado, mas assim, eu fui no empurrão. E algumas coisas aconteceram assim, sabe? Eu participei de uma exposição na Bienal da Uni, que aconteceu em Recife. Eu estava fazendo uma escultura na praça e a curadoria da exposição já tinha fechado já os trabalhos, os artistas, tudo, né? Aí acho que ele estava passando assim na praça e viu eu
fazendo a escultura na praça, que era meio performático. Eu gosto dessa ideia de performance, né? E estava fazendo a escultura lá e ele viu a escultura e colocou no bolo, sabe? Aí, da onde que você é? Perguntou. E você é estudante? Falei, não, mas eu participo da comunidade lá, me senti estudante já, né? E aí eu participei dessa exposição da Bienal da Uni, foi em 2000, tem que olhar aí, não lembro. Mas, de Recife. 2003, eu acho. É. E aí eu entrei pelas portas dos fundos, assim, foi engraçado, né? Uhum. Eu fui para a Bienal da Uni em Recife com a Wendy, busão. Você estava nesse busão também? A Sheila É, também estava. eu, eu sei que teve uma também, não sei se foi essa, mas acho que foi. E eu fiquei sem grana lá, contando os perrengues, hein, gente? Aí eu tinha a galera que vendia livro, outro vendia camiseta, outro fazia não sei o quê. Aí não tinha as pessoas para vender. Eu não tinha a mercadoria, vamos dizer assim, não tinha o produto. Então eu fico aqui, vocês colocam as coisas aqui, e eu fazia na hora. Então chamava atenção, porque essa ideia da performance, fiz o boneco com um sucata que eu achei lá para mostrar que a galera estava jogando muito lixo no saguão lá, né? E montei um bonecão. Na época eu tinha a ideia de ser bonequeiro também, fazer boneco. Lembro do saudoso Sandro Maranhão, né? Amigão. Rô Fagundes, essa galera aí. E eu fazia essas coisas e era a ideia, a princípio eu não entendia direito, né? Então era mais uma provocação, né? Me olha, sabe? Assim, eu acho que é aquela coisa assim, você sentir sempre à margem, não sei, não porque eu me sinto isso, sabe? Porque isso não foi obstáculo para mim, isso aí eu dava risada. Mas como que é complicado, né? Parece que as pessoas não te enxergam, né? Você precisa fazer alguma coisa para as Uhum. pessoas te olhar. E eu acho que o artista plástico, às vezes, ele não quer chamar atenção, né? Assim, ó, olha para mim, ó, olha, ou escuta o que eu estou querendo dizer, me escuta como músico. Ele precisa trazer a expressão para as pessoas. Nossa, olha o que o cara fez, olha o que aquela menina está fazendo, né? Então, eu acho que a arte, ela é muito boa, mas às vezes ela é dolorida também, sabe? Porque você precisa usar desses artifícios para sensibilizar a sociedade. Porque eu, como falo do urbano, eu sinto que tem muita parede, sabe? Muito muro, assim, às vezes complicado você olhar, né, do outro lado assim e ver um sorriso, sabe? É bem complicado um pouquinho isso. Então a minha poética, ela caminha nessa parte de olhar esse lado aí que está escondido também. É. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Tadeu? Acho que as pessoas estão mais indiferentes e insensíveis do que nunca, me parece, né? Acho que é por isso que também a gente chegou nesse lugar, assim, porque as pessoas não estão se permitindo sentir, né? Uma coisa bem doida. E aqui em Maringá eu sempre tive esse sentido assim de olhar para o meio ambiente também, né? Então essa coisa do descarte me incomoda muito, sabe? Principalmente no final de ano. Então aquele sentimento assim, vamos às compras, né? E aí, se você descarta as coisas que você tem na sua casa, assim, né? Tipo, teu sofá, tua cadeira, teu móvel e tal. Mas você não descarta em qualquer lugar. Vai lá na praça, vai lá né, naquele canteirão da rotatória, ali no fundo de vale. E no começo, isso me chamou a atenção. Eu falei assim, gente, é muito sofá para uma cidade dessa. E eu me lembro até hoje que um bairro chamado Jardim Real, que hoje acho que já começou a construir as coisas lá, mas antigamente não tinha nada. E eu passei lá naquele fundo de vale e eu vi lá era um cemitério de sofá. Tinha mais de 30 sofás por ali. E eu levantei eles ali e tinha uns trabalhadores da prefeitura que estavam
roçando e tal, e eu pedi ajuda. Falei, me ajuda aqui. E eles me ajudaram. Né? E eu montei um círculo, assim, tipo um Stonehenge, assim, representando, sabe? E aí eu chamei o Rigon, chamei a imprensa e falei, olha, Maringá também tem um monumento, ó. Tem um Stonehenge aqui, né? De sofá. E eu não sei, na época, quem que era o governante, né? Que ele se sentiu provocado como uma crítica. E aí ele mandou as máquinas lá de imediato, assim, e acabou com tudo. Eu falei, olha, ele não entendeu que ele poderia ter aproveitado esse momento e chamado a atenção. Falou, ó, galera, para de jogar lixo nesses lugares. Olha o que o artista precisou fazer para chamar a atenção de vocês. Podia ter aproveitado. Mas não, ele se sentiu criticado. Né? Sim. E é coisas que acontecem. E levei sofá para passear, pintava, levava lá onde estava, ele todo detonado. Daí o morador do bairro vinha perguntar por que eu tinha deixado o sofá lá. E aí eu tinha que explicar que aquele sofá estava lá já, e não sei o quê. Então, E em depois 2013, 2014, teve essa exposição Cidade Objeto, né? Tem a ver com isso, né, Tadeu? tem. E Você ia chegar aí. depois eu fui contar a história dos carroceiros, porque é um prestador de serviço que foi esquecido pela história de Maringá. De vez em quando eu até converso com o Miguel e tal, né? Falou, olha, eu sei que lá no Borba Gato, não, no Requião, tem uma rua que tem um nome de um carroceiro. Que agora eu não me lembro, tem que olhar nos meus apontamentos, é muito tempo. E aí eu quis contar a história deles. Então eu fiz um levantamento e eu selecionei 9 catadores de reciclagem que usava a carroça animal, né, com cavalo e tudo mais, e eu reformei as carroças deles. E aqui Caiu? Deu uma travada. é, Ah, E tá. aí, e aí eu resolvi contar a história deles. Eu reformei o objeto de trabalho deles e levei para o teatro, o espaço positivo lá do Calil Haddad, e contei a história de cada um deles. Então era o padeiro, o lenheiro, né, o bucheiro, era né, todos pessoas, né, fazendo uma homenagem a esse passado que Maringá, ela surgiu daí. Chegava o trem com as mercadorias, né, e os carrocinhas ali fazia o transbordo das mercadorias, e eles ficaram esquecidos. Daí houve críticas no começo, porque está usando animal ainda até hoje, mas os animais que eu vi, eles eram bem cuidados. E eles contavam assim que era da tradição, veio do bisavô, né, uma tradição do uso da carroça. Né? Lógico que o maus tratos ao animal eu também estava preocupado com isso, né? Mas eu queria trazer a história. E aí eu levei essas carroças que eu não conseguia encontrar, eu fiz uma maquete. E no dia da abertura da exposição, eu levei as famílias para ir lá, porque eles eram os homenageados, né? E eles contavam que eles sempre passavam com a carroça em volta do prédio ali do Calil Haddad e não sabiam o que era aquilo, né? Então eles sempre passavam, sempre estavam fora, né? E agora esse trabalho, que eu faço parte do coletivo Coquir, junto com a Sheila, com os Caigangue, com os Tupinambás, com vários grupos indígenas, que é também para mostrar que precisa sair dessa margem, né? E ocupar esses espaços, né? Uhum. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito agora, assim, né? Atualmente, né? Só Atuando para mais. ler aqui o Só para ler aqui o comentário da Laura Chaves, ela falou que o projeto com as carroças foi lindo, que ela lembra bem.
que você usou o pátio do Centro de Excelência Comunidade, ali na antiga Usina do Conhecimento, né? Espaço que a Laura Isso. coordenava lá. E que eu me lembro de ter um sofá lá que a gente usou muito, porque quando a Laura estava lá, que o espaço foi aberto à comunidade de fato, a gente ensaiou várias peças lá e ficava ali sentado, deitado no sofá, enquanto a coisa acontecia, né? Os ensaios rolavam. Eu acho que a Laura é uma parceira, né? Ela traz testemunhos da minha trajetória, ela viu as coisas acontecendo, né? E o espaço lá onde ela estava, lá, eu precisava de espaço para pintar essas carroças. E a Laura me acolheu e falou, não, pode ser aqui mesmo e tal. E só lembrando que tinha um dono de uma carroça que ele ia lá todo dia, que ele queria Olha só. saber se eu estava cuidando, se eu estava pintando certinho, né, se estava tudo ok, né. Então ele acompanhava, né, a pintura, né. Via que estava, Aham, não, tá tudo certo, tudo ok, né. Mas a Laura é parceira. sim. Então, aqui, de acordo com o currículo, tem outras duas exposições mencionadas, que é a Fugacidade e a Duplicidade, né, 2014 e 2016, ambas no convite às artes visuais. Você quer falar um pouquinho delas ou não precisa? Ficou um pouquinho nessa transição da cidade-objeto, né? Aí eu fiquei um bom tempo na fugacidade, que eu estava, não era, não tinha a intenção de falar de camadas, né? Mas de falar pontos de vistas, né? Então o trabalho tinha muitos lugares para você começar transitar, sabe, no trabalho. Então essa ideia do ponto fugacidade era justamente isso, não fuga da cidade, né? Mas era a ideia da fuga, ponto de fuga, é coisa da técnica do desenho, mas também tem a metáfora, né? Que era fuga da cidade também. E aí comecei a tratar um pouquinho essa palavra, né? Em continuidade, que foi uma exposição. Na verdade, foi uma ocupação no espaço privado, que aconteceu até com a participação da Carla Prado, ali do Canto do Ingá. Ela que ajudou, fez toda a parte da produção, né? Numa loja de móveis, chama La Maison. E nesse Uhum. espaço, a gente montou uma proposta de levar música, poesia com arte cênica, dança e, e a pintura com a performance. Esse trabalho me emociona porque me lembra muito uma amiga, né, que foi embora. E recentemente foi feita uma homenagem para ela, né, da obra do Paulo Rideau, e Mago. eu e a Margot, e eu e a Sheila, a gente também está numa proposta do lado da obra ali que foi inaugurada, a gente instalar também uma obra coletiva, mais num sentido comunitário. São vários artistas, várias pessoas participando, porque foi uma ação de marcar o feminino nesse espaço, né? Que fala sobre essa ação de violência, do feminicídio, né? E essa em continuidade, que foi a exposição, a ocupação que eu fiz nesse lugar, então teve música, né? O pessoal cantou e era assim, era o artista pintando um movimento da Margot ali, traduzindo som, sabe? Tudo numa coisa só, que materializava num objeto que ia ser pintado ali. Foi uma cadeira. E, por minha surpresa, né, essa cadeira ia ser acervo dessa loja. E aí acho que eles resolveram doar
esse objeto, né, essa obra de arte, sim, para a família da Magô. Então, esse objeto retornou para a família. E aí, esse trabalho eu não divulguei, não fiz nada, porque a gente quer lembrar de coisas boas, assim, que marcou a Magô, né? Então, para mim, Uhum. foi um dos últimos trabalhos, né, que ela teve, né? E eu me sinto contemplado de ter tido esse momento com a Magô, né, que é uma grande amiga da gente também. Sim. O Cássio Marcelo mandou um abração pra gente aqui, falando que a entrevista tá ótima. Lembrando, Cássio, uma coisa que eu descobri vendo o teu currículo que eu não sabia, Tadeu, que você fez aquele Robocop que tem ali na Fantasy Video, ali na Vila Operária, é isso mesmo? O Oscar. São dois, né, diferentes. Foi, ali foi um projeto, foi engraçado aquilo, porque eu participei de um programa na Band, que era Boca na Band, era um trabalho de comédia até na época, era lembrando um político que não volta mais, né? Que fez coisa muito errada aí. Mas ele falava né, zoava bastante, né, a coisa da política aqui na cidade. E aí ele me chamou para fazer uma escultura, coisa de televisão, engraçado, né? Ó, você precisa de 3 esculturas, porque é um bloco pequeno, né, o programa. E eu vou falar que você está fazendo ao vivo. Eu falei, caramba, tá, ué. Aí eu fiz mais 3 réplicas, assim, né? E ficou aquela coisa de televisão mesmo, né? Agora, Ah, olha como que a escultura está evoluindo, olha o artista está fazendo aqui e tal, daí dava um intervalo, trocava. Né? Aí dava um intervalo, trocava. E aí ele tinha uma videolocadora, participava desse programa, e falou assim, ó, você não quer fazer umas coisas lá na minha locadora, não sei o quê, né? Daí eu falei, o que que é, né? Vamos fazer uma calçada da fama, vamos fazer um negócio. O cara viajava, né? Aí, aí eu falei, então tá, vamos fazer esse Robocop aí, que ele propôs, né? Aí faz a logomarca, aqui você faz não sei o quê. Do outro lado, né, na esquina, você coloca um Oscar e nas paredes a gente coloca os quadros em relevo que eram os clássicos, né? O Zorbo Grego, O Vento Levou, uns filmes clássicos, né? E eu estava animadíssimo para fazer o negócio, né? E comecei a fazer. Só que a verba tem uma hora que seca, né? E aí ele falou assim, ó, não vai dar. Vamos ficar só com o Robocop mesmo, com o Oscar, e aí ficou. E o que eu sei é que muita gente tira fotografia lá, né? E, sim, eu já fiz. e de vez em quando tem umas reformas, né? A pintura, né? Tem um amigo que fez a pintura e sempre está modelando. E essa época eu tinha vontade de ser muralista, né? Que era trazer obras públicas, né? Eu era apaixonado por isso. E, e agora eu comecei a ver realidade, né? Porque ó, uma obra do Paolo, tem lá agora, né, foi inaugurado, a do Henrique Aragão, né? Tem várias obras assim que Maringá começou a ter uma expressão para sair do monumento que é a catedral. Né? A catedral é uma obra de arte também, mas não é só isso, né? E eu acho que agora Maringá aparentemente parece que vai surgir coisas novas, né? O curso de Uhum. arte, né? Eu me lembro que a gente sempre sonhou em ter um curso de arte na UEM, quando eu estava lá. Né? E a coisa não saía, era tudo enrolado. E a arte parecia que só era o departamento lá que a Laura até trabalhava, né? Que era
Diretoria de Cultura? de diretoria de cultura. Então, mas um curso, né? Um curso era difícil, parece que era difícil vir. Aí veio o Sesumar, que eu fiquei sabendo, o Sesumar agora o curso fechou, só está à distância, parece, acho que vai até fechar. E a universidade, a UEM. E quantas galeras não saiu, né? De artista, uma geração aí. Né? Uma geração aí que está fazendo coisas fantásticas que eu tenho visto aí, né? Uhum. Ô, Tadeu, tá muito legal esse papo com você, assim, porque eu consegui perceber bem o quanto a cidade te inspira, né, enquanto temática. E aí você falando essa coisa, é, comentando isso agora, né, dessa questão das obras públicas e tal, muito legal, assim. Você considera que realmente a cidade é tua inspiração, assim, por tudo que você está comentando, assim, isso é uma coisa consciente ou não, assim, viagem? Não, assim, eu adotei. Eu andei bastante, né? Como eu disse, né? Goiás, Tocantins e tudo mais, assim, né? Aqui na região também. Curitiba, eu tentei, sinceramente tentei, mas a cidade falou assim, que não é lugar para você. E eu vim embora. E Maringá, eu me senti acolhido, no sentido de vê-la, a cidade, assim, parecida com Goiânia, porque Goiânia eu me sentia muito bem lá também, sabe? E olhando a parte, o plano da Goiânia, vamos dizer assim, né? É muito parecido com umas partes daqui de Maringá. E aí eu falei assim, aqui eu não vou sair mais, né? Estou aqui até hoje. Né? Aí acho que não vou sair mesmo. Né? Sim, agora também casado com É, filha. não, Você é nascido aqui? Onde você nasceu? Bom, eu nasci numa cidade chamada Itambé, que próximo de Maringá, né? Uhum. Mas eu não conheço, lógico, a cidade, né? Mas assim, não me considero, né? Minha família é de Mandaguari. Tem uma outra parte da minha família que é lá da Lapa, que eu falei para você, Apucarana. Então, eu sou um paranaense, né? Sou brasileiro, né? Gosto até às vezes de afirmar, porque é sempre chileno, boliviano, paraguaio, né? E agora, caigangue, né? Agora eu sou um caigangue. Uhum. A Laura Porque, sabe, comentou aqui, sempre foi a matriz dele, a cidade. Porque tá na tua história, né, nos teus trabalhos e você trabalha também com muitos suportes, né? Trabalha com argila, com pintura, com mural, com madeira, né? Com várias coisas, né, Tadeu? eu vejo o objeto como um suporte, né? Que precisa ser lapidado, vamos dizer assim. Às vezes o suporte ele precisa de uma pele, que eu chamo que a pintura é a pele que veste ali e tudo mais. Né? E essas linhas que sai do trabalho assim, é, é as caminhadas, né? Pra você ter uma ideia, uma vez eu fiz uma caminhada maluca até. Eu saí de Mandaguari a pé e eu fui até Matinhos, caminhando. Né? Foi Eita, bem difícil. Era jovem, tinha uns 18, 17 anos, 18 anos. Mas isso serviu para mim ver no trabalho, sabe? Porque a estrada, você olha para trás, você vê o rastro, você aquelas marquinhas do asfalto, aquelas coisas todas, mas você vai deixando o passado também, né? E você olha para frente, né? É o novo, inesperado, porque eu tinha medo, andando numa estrada, autoestrada, né? E encontrando as pessoas uhum. andando, quem possa ser, né? Aí você conversa, ele fala que também estava com medo, né?
e depois você vê que cada um estava buscando uma coisa sua, né? Eu estava procurando um lugar, que era o mar, né? O outro estava tinha uma pazinha assim na mochila que eu fiquei até com medo. Deve ser um cara que mata as pessoas em terra e vai embora. Mas não, a missão dele, olha que maluco, o cara, a missão dele era pegar os animais que ele encontrava, né, e enterrar, dar um destino, né, Uhum. honroso ali, né, para o animal, né, todo danado ali. E era a missão do cara. E eu falei, tá errado? Não, tá certíssimo. Você tá fazendo o que ninguém faria, né? Uhum. E outras histórias malucas que eu tenho, assim, né? Não dá tempo de contar, mas é muita coisa, gente. E isso tudo